Boas tardes, dando início à nossa reunião de hoje. Vamos começar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon, parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda. Holanda é um tecido de linho muito fino, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, dessa passagem fica evidente, né, que os homens aqui na Terra, eles teriam, né, as próprias escrituras, o próprio Evangelho para mudar seu comportamento. De nada adiantaria ressuscitarem os mortos. Só que no nosso caso particular, os espíritas, os mortos ressuscitaram, né? Toda a doutrina espírita, ela é pautada, né, justamente na comunicação dos mortos, ou seja, esses espíritos que já passaram por aqui estão do outro lado, estão trazendo os relatos das consequências exatas das suas ações aqui. Então, nós diríamos assim, as preces do rico foram atendidas, né? Deus permitiu que os mortos nos explicassem. Então, vamos aproveitar disso e trazer aqui um relato do livro Vozes do Grande Além, psicografado por vários espíritos, psicografado pelo Chico, né? De vários espíritos, aqui uma passagem chamada Ato de Caridade. Eu já vou começar pelo relato do espírito que assina abreviado AC. Né? Espiritismo. Sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte,
com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos, na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha a esposa e 2 filhas. Desempenhava a função de operoso corretor de imóveis e era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita. Frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados, com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto, a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me à atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso. A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem, e qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói de meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era ela o meu grande escolho. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de mola e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos, que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento, e por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico e, por vezes, ensaiava na calada da noite surpreender a companheira com meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames, senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu realmente desisti da experiência. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engolfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, herança e herança. Passei a viver assim dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque, francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor de meu lar sossegava-me as ânsias. Alguns meses decorreram sobre a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém,
tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização que, vagueando pela rua, procurei o Alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessas tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e com muita bondade reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia. E o enfermeiro que, paciente, me encaminhara, esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou demérito de que éramos portadores, para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema, desejava mudança, ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir ao trem. Aleguei, preocupado, que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer capaz de alicerçar minha esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro aurido em minhas lides profissionais, qual terra seca coletando a água da chuva. Chupava, sem restituir gota alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que em certa ocasião encontrara 3 amigos de nosso templo, na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhassem a jornada caridosa até um lar humilde, na favela do Esqueleto. Fiz de tudo para desvencilhar-me do convite, que me pareceu aborrecido e imprudente. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender à carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de Lata Velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher, tuberculosa, agonizava. Nosso conjunto, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato e o outro amigo deu-se pressa em voltar, pretextando serviço urgente. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas, para ver-me livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha com vistas aos funerais. Afastei-me irritadíssimo, e antes da volta à casa,
Procurei um hotel para um banho de longo curso com desinfetante adequado. E no outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio de contágio. O painel que o tempo distanciara assomou-se à lembrança, mas tentei sufocá-la na minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher da triste Vila do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos e, desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminosos porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que a minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque, em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo, reafirmando: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras, que Jesus nos abençoe. Então está aí um relato preciso, né, de alguém a quem muitos de nós nos exemplificamos, né, frequentamos muitas vezes, participamos da doutrina, muito mais pelo dever, né, do que pelo amor. E isso é, até certo ponto, normal e natural. É normal porque existe toda uma quantidade relativa de pessoas que fazem assim. E é natural porque trazemos ainda uma carga enorme de indiferença, de recrudescência, de comportamentos que nos tornam insensíveis, né, em primeiro momento, ao sofrimento alheio. Por isso que nos tornamos espíritas, né, por isso que somos médiuns, para que nós possamos nos colocar no lugar dos outros, sentir, ainda que por alguns momentos, aquilo que eles sentem, e isso fazer com que modifiquemos as nossas condutas, né? Porque, afinal de contas, Deus atendeu-nos como o rico que pediu que os mortos ressuscitassem, e eles ressuscitaram. Boas tardes, até a próxima reunião. Boa noite a todos. É com muita alegria sempre em nossos corações que podemos estar assim juntos, estudando, refletindo em mais uma palestra. Hoje eu trouxe do Livro dos Espíritos. Nós temos o livro 4, bem no finalzinho desse livro, capítulo Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrenos.
O item 1, ele vai falar de felicidade e infelicidade relativas. A questão da felicidade é uma situação que todos buscam e sem saber, muitas vezes, que eles próprios obstruem o caminho para ela. Por isso que é tão importante nós compreendermos e entendermos o que é realmente felicidade para nossos corações, para nós espíritos imperfeitos em evolução. Muitas vezes, sem esse esclarecimento, nós estamos muito afastados dessa meta que tanto desejamos. Felicidade é o sonho de todo ser que pensa, anseio de todos os espíritos na Terra ou em outros mundos infinitos. A felicidade verdadeira é o alvo, rumo a que Deus nos colocou na existência. Mas esse Pai amoroso, Ele espera que nós construamos essa felicidade. Então, meus amigos, segundo a orientação de benfeitores, amigos, e isto também está nos princípios doutrinários, no Evangelho, vamos ler aqui já já o Livro dos Espíritos, que a felicidade é o fruto que se colhe do bem cumprido, da consciência reta, da missão realizada, do trecho devidamente percorrido, da infinita estrada da evolução. E nós vamos encontrar esse fruto, né? A sensação do bem cumprido em nossos corações, no amor fraterno, na doçura do sacrifício em prol da felicidade do irmão, na consciência tranquilizada pelo dever cumprido. Tudo isso vai nos trazer essa paz, essa felicidade verdadeira. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é a pergunta 920. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então veja, as pessoas em geral buscam essa felicidade completa. E aqui na Terra é muito difícil dela existir. Mas podemos ser muito felizes, sim. E isso vai depender de como eu estou conduzindo a minha vida, das escolhas que eu faço para ser infeliz ou feliz. Vamos ver as respostas. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência num plano grosseiro. Então veja, aquilo que eu falei, né? Na grande maioria das vezes, a infelicidade do homem é devido às suas escolhas. Se ele estivesse ligado a Deus, desenvolvendo a sua fé, combatendo as suas imperfeições, muitos males ele não estaria vivenciando. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidade terrena, veremos que na grande maioria
são consequências das nossas escolhas, do caminho certo. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, né? Há uma medida comum de felicidade para todos os homens? É uma pergunta. O que é ser feliz? O que é ter felicidade? O que nós podemos usar de parâmetro para ver se eu sou feliz ou não, né? Porque nós construímos essa felicidade, só que da maneira como é passado para nós da sociedade, é aquele que tem tudo, que ele tem dinheiro, tem beleza, inteligência. Quem não tem isso não é feliz. E isso não é verdade. Isso não é a verdadeira felicidade. Nós vemos pessoas que têm tudo isso. Tem dinheiro, tem beleza, tem inteligência, mas são infelizes. Então vamos ver a resposta dos espíritos? Qual é a medida da felicidade? Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Reflitamos nessa resposta. Com relação à vida material, se temos o necessário, o que é o necessário? É um local onde podemos todas as noites dormir, tomar um banho, nos alimentar, se temos um alimento à mesa, se temos roupa para vestir, isso é o necessário. Já deveríamos estar extremamente felizes. E não com supérfluos, como todos nós achamos que deve ser. Então, só vou ser feliz se eu tiver tudo aquilo que eu desejo. Né? Se eu tiver uma casa muito linda, se eu tiver uma casa na praia, se eu tiver um carro do ano, um celular do ano. Não. E a vida moral é a consciência pura e a fé no futuro. É aquilo que nós falamos ali no início, né? É o dever cumprido, da consciência reta, da missão realizada. Isso que é consciência pura, é você deitar à noite no travesseiro e falar, nossa, hoje eu fiz tudo certinho, cumpri os meus deveres. Isso traz uma paz, uma felicidade imensa. E desenvolver essa fé em Deus, porque a presença de Deus, ela nos acalma, ela nos equilibra, ela nos dá esperança. Então eu vou ser feliz porque eu vou compreender o porquê que eu estou sofrendo, o porquê da dor, o porquê que eu tenho que ter paciência e compreensão com tudo que a vida me apresenta. Esse momento que estamos passando, como é que a gente vai encontrar uma resposta se não for na fé, no futuro, como espíritos eternos que somos? Então, guardemos isso em nossos corações, né? Que para sermos felizes é o necessário e a paz do coração. E a paz do coração é uma conquista. Nós temos que buscar força e os ensinamentos do Evangelho para conquistar isso. Certo? Então fica aqui essa reflexão do Livro dos Espíritos. E ele termina aqui dizendo, nesse item, que o homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga as coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez, fracassadas, o fazem infelizes.
Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer. Então, aquele que é extremamente materialista e busca a felicidade nessas situações grosseiras e materiais, se ele não conseguir realizar isso, ele vai ser infeliz. Enquanto aquele que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Então fica aqui a nossa reflexão da compreensão da verdadeira felicidade e pedir a Deus, muita força, muita coragem, para que a gente possa realmente compreender isso e começar o nosso trabalho na efetivação de encontrar essa paz no coração que vai nos trazer, sim, alegria de viver, mesmo passando por situações de dor, que é um aprendizado para todos nós. Para que a gente possa refletir sobre essa questão das nossas escolhas, eu encontrei aqui um capítulo, chama-se Atitude Mental na Vida Diária, e é de Herculano Pires. Achei muito interessante, vou estar compartilhando com vocês nesse início de ano, para que a gente possa estar, se até agora nos perdemos nessa escolha da verdadeira felicidade, que a partir desse ano a gente faça a escolha certa. Primeiro item que ele fala: ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. Vou aproveitá-lo. Então é gratidão por mais um dia que se inicia e estar atento a todas as situações que a vida nos apresentar. Acordemos já com essa atitude mental, esse pensamento. Segundo item, ligue-se a pensamentos bons e alegres, repila as más ideias. Item 3, mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade, ajude-o, que também será ajudado. Quarto, vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Quinto, não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Vejam, são tudo atitudes diárias que, dependendo de como estamos conduzindo as nossas escolhas, nós vamos ter felicidade ou infelicidade. E é por isso que ele nos convida a essas observações. Item 6. Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas se você os alimenta, eles durarão. É você que sustenta seus males. Então, preste muita atenção a isso. Não vamos alimentar esses pensamentos difíceis que nos chegam a todo momento. 7. Frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra.
Quem não tem constância, nada consegue. Uma colocação interessante, né? Porque às vezes a gente fica buscando várias religiões, ou às vezes escolhe uma, mas fica procurando, né? Hoje eu estou no centro, outro dia eu estou no outro, ou numa igreja ou na outra, e eu acho defeito em tudo, e a vida vai passando, e eu não crio raízes, né? Eu preciso me definir. Qual religião que eu escolhi? As religiões são caminhos que nos levam a Deus. Escolhendo uma, vamos escolher um local, se fixar, criar vínculos afetivos com os encarnados, com os espíritos amigos, para que a gente possa desenvolver e educar a nossa mediunidade, realizar o compromisso que nos comprometemos um dia na espiritualidade, senão eu fico mudando e a vida passa e eu não desenvolvo aquilo que eu tenho que desenvolver e não cumpro os deveres. E aí vai ficar faltando ali o dever cumprido, a felicidade eu não vou encontrar. Leia, é o item 8 agora, né? Leia diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Procure meditar sobre o que leu e neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. Reformule o conceito de si mesmo. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança. Você não depende dos outros. Depende de você mesmo, das suas decisões, da sua mente. Mantenha sempre arejada. E estude as obras de Allan Kardec. São 10 conselhos, né? Atitudes mentais na vida diária que o professor José Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, ele é considerado soldado de Kardec por defender sempre os princípios doutrinários, nos deixou aqui nesse capítulo. Então é isso, meus queridos amigos, que eu queria passar para vocês nesta noite. A vida passa muito depressa, então vamos estar atentos. Vamos procurar essa felicidade verdadeira que vai nos trazer, sim, muita alegria de viver. Então é pensar no bem, falar no bem, exemplificar, né? Cultivar a alegria, evitar a leviandade, amar sem apego, procurar a sabedoria com humildade, servir a sociedade, ser puro de coração e servir aos homens como quem serve a Deus. Lutar pela educação universal e praticar a educação pelo amor. Conselhos não nos faltam. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade. E assim terminamos a nossa reunião com muita gratidão a Deus pela oportunidade dessas reflexões tão valiosas e que Deus esteja no coração de todos que estão nos ouvindo nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.